vamos lá para mais um Café com Terapia com o casal onde o marido é meio pateta para algumas coisas. Mas estou aprendendo, tá, gente? Estou ficando melhor. Álvaro e Mariane Braga. Então vamos lá. Quando se fala de saúde emocional, existem várias questões a ser levadas em consideração. Mas, antes de falar o que é saúde emocional, a gente vai começar aqui trazendo para você 10 pontos muito importantes que podem mostrar para você que está em casa, né, tomando o teu cafezinho da tarde e assistindo essa live, talvez você precise de ajuda. Talvez o teu emocional não esteja tão bem assim. Fala, vagalume, tudo bem? Aqui é o Álvaro. E aqui é a Mari. E nós estamos aqui para convidar você, especialmente neste mês de abril de 2023, para participar da nova turma de formação do método TEM, de Terapia Emocional Neurolinguística, metodologia que nós desenvolvemos para ajudar você a se tornar profissional da mente humana. Então, aproveita, só acontece de 2 em 2 anos essa abertura de vaga, abertura de turma. Clica nesse cardzinho que está aparecendo aqui em cima, ou aqui, enfim, eu não sei onde é que está, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, para que você possa entrar em contato com a gente, saber mais a respeito da formação e vir conosco nessa jornada maravilhosa em busca de melhorar cada vez mais a tua saúde emocional e aprender uma profissão legal pra caramba, que vai ajudar cada vez mais pessoas. Quer falar alguma coisa? É isso, falou tudo. Beijo no teu coração. Agora vai pro vídeo. Tchau. Primeiro ponto. Alteração de humor frequente. Como, por exemplo, você se irrita com muita facilidade. Sente muita tristeza, ora sente tristeza demais, ora tá tudo bem, ou até tá extasiada, alegre demais. Ou quando desenvolve, quando joga para fora a tua raiva, acaba sendo desproporcional ao que realmente aconteceu com você, né? Então esse é o primeiro ponto. E esse daqui é uma questão bem desafiadora para a maioria das pessoas, né, bem? Essa questão de flutuação de humor. Porque por que é um sinal de má saúde emocional? Porque isso significa, então, que a pessoa ela não conseguiu gerir, né, essa emoção que veio ali. A irritabilidade, a tristeza, ela veio de uma forma desproporcional. Então, ao expressar isso, quer dizer que a saúde dela não contribuiu para que ela pudesse, né, não expressar essa disfunção. Uhum. Essa raiva, essa alteração, né? Então eu quero fazer uma pergunta para você. E o Café com Terapia sempre vai ser assim, um bate-papo bem informal, tá, gente? Se tiver algum probleminha técnico, como já aconteceu agora, por exemplo, do som, perdoem, né? Isso aqui é um bate-bola, é um bate-papo mesmo, bem tranquilo no período da tarde, para acompanhar aí o teu cafezinho da tarde, tá certo? Então, se você percebe-se com esse nível de alteração de humor, ou se você se percebe descontando a tua raiva de forma desproporcional demais, presta atençãozinha que talvez seja o caso de você estar precisando de ajuda. Bom, essa é a primeira questão. Segunda questão, incapacidade de gerenciar as suas emoções de forma saudável. Como é que a gente pode definir essa questão de gerenciar a emoção? Eu sempre penso assim, ó, eu vou ser redundante, que eu sempre sou, né? Não, normal, faz parte do processo. Eu penso assim, nós não fomos educados a reconhecer as nossas emoções, Uhum. a lidar com elas, a saber como expressá-las. Sim, é verdade. Então, por exemplo, eu penso até que deveria ser uma matéria escolar, né? Ah, é Gerenciar verdade, deveria emoções. mesmo. Como nós não No caso, aprendemos, né? não Não é é o o caso. caso. As pessoas que têm uma maior resiliência, por assim dizer, pessoas que têm estratégias próprias, que às vezes nem elas sabem, né? Que tem essa estratégia positiva, porque aprenderam com seus pais ou com pessoas importantes a como expressar. Agora, não é a realidade da maioria. Uhum. A realidade da maioria de nós é que nós, além de não termos tido uma boa educação, nós também não temos isso naturalmente. Uhum. É verdade. E não aprendemos com pais ou pessoas importantes. Então, na hora de gerenciar essas emoções, reconhecer, né, que tipo de emoção é essa, o que a gente está sentindo. Que pra mim isso é o mais difícil. É o mais difícil. Depois eu vou contar minha história pra vocês, tá? Reconhecer o que essa emoção está querendo dizer. Uhum. E gerenciar é um desafio para a maioria das pessoas. E se a pessoa não está conseguindo fazer isso, é sinal de que ela não está com uma boa saúde emocional. Aí eu digo para vocês, para você, Álvaro, e para vocês que estão aí. Qual é a parte da população que consegue fazer isso muito bem e qual a parte da população que não consegue? Né? Boa pergunta. Então,
a gente já começa a ver que é uma necessidade Geral. geral, né? As pessoas aprenderem isso, né? É interessante. Vou contar uma história rápida a meu respeito para você que está assistindo aqui essa live, tá? Espero que estejam gostando do assunto, que a gente fica aqui olhando o chat, mas como ninguém comenta nada, a gente fica perdidinho, tá bom? Então, dê um feedback para nós aí. Vou contar uma história para vocês. Eu sou um cara que, na minha infância, eu era muito sozinho. E não tô reclamando, tá? Pelo contrário, eu gosto até da solidão, eu curto solidão. Na minha infância eu era muito sozinho, então eu viajava muito dentro da minha mente, brincava sozinho, fazia as minhas coisas ali de forma bem introvertida. E tudo bem, não tinha problema nenhum nesse sentido. Só que depois, conforme eu fui crescendo, principalmente pré-adolescência e adolescência, passou a ser muito desafiador para mim. Principalmente entender o que eu estava sentindo. Porque aqui está falando da incapacidade de gerenciar as emoções de forma saudável. Gerenciar, gerir, ou não sei se a palavra correta é organizar internamente as emoções, mas enfim, você pelo menos saber como controlar de alguma forma as emoções, como lidar melhor com elas. Isso tudo tem mais a ver, na minha opinião pessoal, tá? Depois a Mari, se quiser, ela pode até colocar a posição dela, mas isso tem mais a ver com a educação, talvez, que a gente recebe em casa, porque a gente aprende quando pequenininho muito de forma quase que por osmose, né? Copiando muito os pais, os adultos à nossa volta. Então, aprender isso tem mais a ver com você copiar as pessoas à tua volta em pequenininho do que necessariamente nascer com, vamos dizer assim, um dom especial. Não acredito que a gente nasça com esse dom especial. E como eu não tinha muito essa questão, para mim depois na pré-adolescência, adolescência e idade adulta, inclusive, era muito desafiador gerir as emoções. E principalmente esvaziar o meu coração. Falar o que eu estava sentindo, para mim, sempre foi um desafio muito grande. De vez em quando, até hoje é. Até hoje é. Eu preciso pensar muito bem antes de expor aquilo que eu sinto. E a Mari sabe disso. Muitas vezes, para mim, é um grande desafio. Então, quando a gente percebe essa incapacidade geral de lidar com as emoções, de gerenciar isso, de saber medir, né, até que ponto o nível de frustração que eu vou jogar para fora é saudável, até que ponto não é, quando a gente percebe que é incapaz, literalmente, de cuidar disso, isso daí também é um grande sinal de alerta. Agora, eu ainda acho que a gestão emocional é algo que a gente aprende em pequenininho. Ou não, eu estou errado, será? Sim, com certeza. A literatura mostra, Álvaro, que algumas pessoas elas nascem com uma capacidade de resiliência maior que outras. Quer ver? Por exemplo, por que tem pessoas que passam por situações horríveis na sua infância, na sua adolescência, e elas chegam na vida adulta relativamente bem? E por que tem outras que passam situações até bem menos né, graves que aquela pessoa e chega na sua vida adulta tão mal? Entendeu? Então eu tô enfatizando isso para mostrar que nós não estamos querendo colocar culpa nos pais, Não, de né? jeito nenhum. E nem em ninguém. O que a gente Nada a quer ver. colocar é que uma série de fatores contribuem para uma má saúde. A falta de educação, né? A convivência com os pais que também não tiveram dos pais, que não tiveram dos seus pais e não tiveram dos seus pais, É né? igual o caso da Elisa colocou ali, ó. Meus pais não tinham nenhuma estrutura Ó, emocional para nos orientar. entendeu? Então isso contribui para uma má saúde emocional. Agora, o que difere uma pessoa de outra é a capacidade natural que cada um tem, diferente um do outro. Agora, para aqueles que não têm, e que tiveram até relativamente, aquelas pessoas que dizem assim, mas eu tive uma relativa infância boa, eu não entendo por que hoje eu sou tão, tenho, né, uma saúde emocional tão ruim. Para essas pessoas que precisam, é que aprender a gerir as emoções é importante. E sabe por que a gente trouxe esse tema aqui hoje? Porque eu tenho uma notícia para dar para você. Eu não sei se você já nos conhece, mas talvez você já tenha acompanhado a Mariane e eu desde antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. A maioria das pessoas que nos conhecem, nos conheceram por um grupo no Telegram, que hoje é um canal, chamado Masterclass de Inteligência Emocional. E a Mari, durante toda a pandemia, ela fez 6 aulões enormes sobre isso. E ela conseguiu ajudar milhares, literalmente, de pessoas. E você vai poder comprovar isso. Sabe por quê? Porque todo esse material, antes, ele estava bloqueado. Né? Nós passamos isso para o YouTube e tiramos do ar depois que a pandemia acabou. Mas nós vamos liberar novamente todo esse conteúdo daqui a pouco, assim que a gente terminar essa live. Eu vou postar vários stories aqui no meu perfil, colocando o link para você ter acesso a essa série de aulões, essas 6 aulas que a Mari deu, com, sei lá, acho que tem 2 horas, 3 horas de duração. É muito conteúdo, tá, gente? Muito conteúdo mesmo.
para que você possa cuidar da tua saúde emocional de grátis, entendeu? De grátis. Lá pelo YouTube, tá? Ele vai ficar como vídeo não listado, não vai aparecer lá no YouTube. Mas se você entrar no grupo do Telegram, se você ainda não tá lá, tá? E aí você pode ir lá, aí no meu perfil na bio, não precisa ir agora, depois você faz isso, mas vai na bio, tem ali até tá tremendozinho assim, ó, o grupo do Telegram, não. E agora? Não tá tremendozinho não, o grupo do Telegram que tá tremendo é o de pré-inscrição pro Método Tem. Mas se você for ali na minha bio, lá embaixo, tem o Masterclass de Inteligência Emocional, procura depois na minha bio, tá? Você pode entrar nesse grupo e fazer parte novamente, caso você já fazia parte do grupo anterior, né? Fazer novamente parte do canal agora, do Masterclass de Inteligência Emocional, e ter acesso a todos os aulões que vão estar disponíveis no YouTube. A gente vai fazer uma postagem lá dentro do canal, vai fixar ela, porque Stories vocês já viram como é que fica, né? Porque muitas pessoas que estão agora aqui conhecendo a gente, né, Álvaro? Estão conhecendo a gente, começando a nos conhecer agora, né? Exatamente. Então, para vocês que estão começando a nos conhecer, a gente vai disponibilizar de novo. Por quê? Porque por meio desse curso, você compreende melhor o tipo de conteúdo que a gente tem para oferecer para as pessoas. Conhece um pouquinho melhor a gente também, Exatamente. né? Nosso trabalho, para vocês... Porque todo o relacionamento, né, toda a confiança, exige que as pessoas conheçam melhor a gente, né? Nada melhor do que conhecer, como muitos nos conheceram, foi com esse projeto que a gente fez inicialmente para as mulheres, mas os homens também começaram a tirar proveito e a gente viu que atendia os dois públicos. Exato. Então, se você está interessado em conhecer esse curso de inteligência emocional, você pode, então, agora obter ele de forma gratuita novamente. Vai ter acesso de novo. E olha só que legal, o que a Celziane colocou aqui, ó. Fiz parte desse grupo, ele me salvou, uma gratidão imensa. Houve uma transformação na minha vida para tudo depois do Masterclass. Olha só que bonito. Que legal. Obrigado, viu? A gente agradece demais. E ó, mérito é dessa menina que tá aqui do meu lado, tá? Dessa mulher aqui, porque ela teve a ideia de trazer isso, de trazer essa transformação gratuita pro público. E depois, logicamente, a gente sabe que Jeová tá na frente de tudo, né? Quando eu coloco que o mérito é dela, ela não gosta muito de eu falar isso. Mas, enfim, ela sabe, né, todo o coração dela como foi direcionado para levar essa educação de qualidade, essa educação emocional, esse cuidado emocional de forma gratuita, talvez na pior, acho que no pior momento da humanidade, que foi essa pandemia de Covid-19. Né? Abril, maio, no início da pandemia, a gente iniciou com esse projeto justamente porque abalou muito, né? Afetou famílias, muitas pessoas. As mulheres. Exato. Eu já estava com esse projeto programado para ser presencial, mas daí como veio a pandemia e ficamos isolados, online foi a melhor forma de reproduzir, e aí eu decidi fazer ele gratuito. Então até hoje ele está, e a gente vai disponibilizar para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho e tirarem proveito e benefício, porque é um aulão, né? E podem compartilhar, tá? Podem compartilhar o link. Com quem vocês quiserem. Se quiserem ter acesso novamente ao grupo do Masterclass também, tem aí o link na bio, tem o link na bio da Mari também, enfim. Mas é por isso que nós trouxemos esse tema aqui, tá? Porque apesar de nós estarmos falando dos sinais de uma má saúde emocional, você pode se identificar esses sinais na tua vida, você pode cuidar da tua saúde emocional de forma gratuita, utilizando esse projeto que foi iniciado lá no início, né, da pandemia de Covid-19, que a gente vai reativar ele novamente, tá bom? Então, como vai ser pelos stories, em 24 horas desaparece, então se você puder entrar no grupo Masterclass novamente, que está ativo, lá sim a gente vai fazer a publicação de todos os links, vai colocar a mensagem fixada, e de vez em quando a gente vai repostar isso, tá bom? Quem quiser ir lá no meu Instagram, ali nos destaques, tem o Masterclass, ali já tem o link já pro grupo, e para a primeira aula, para quem já tiver com curiosidade, já quiser ver. Tá? Exatamente. Eu não sei onde é que tem o meu Instagram para eles encontrarem. Encontrarem? O Instagram da Mari é aqui, gente. Ó, vou colocar aqui, ó, @Mariane Braga Oficial. É esse aqui, tá? Isso. Tá publicado aí, ó. Tá bom? Lá nos destaques já tem ali pelo YouTube. Mas depois a gente dá pelos stories todas as informações, né? Isso, exatamente. Aí nos stories vai ter o link do perfil da Mari e também o link do vídeo que tá lá no YouTube, tá bom? E lá no perfil da Mari tem os destaques com todos os links também, enfim. A gente vai deixar isso bem feitinho para você ter acesso de novo. Olha o que a Vanice colocou bem. Ouvi muito falar desse projeto e agora poder ter acesso vai ser maravilhoso. Olha que legal. A Geisa, ó, essas aulas me ajudou muito. Não tenho mais a rinite que descobri que é emocional. Né? Casal maravilhoso, amando conhecer vocês. Que bom. Nós também gostamos muito, viu, de conhecer todos vocês. Estamos gostando de trazer esse conteúdo. Viu? Porque a gente está falando mais agora do Método Tem, porque é o lançamento do curso esse ano. Mas... Que é só de 2 em 2 anos que acontece, né? Então a gente tem que aproveitar esse mês para as pessoas ficarem sabendo
né, o maior número de pessoas ficarem sabendo. Mas a gente também está vindo aqui falar que nós temos muito conteúdo de qualidade, para quem quer buscar uma saúde emocional, né? Para quem quer conhecer o nosso trabalho, vai ter aí, então, agora, além de todos os vídeos do YouTube que o Álvaro já fez lá sobre psicossomática e outros assuntos, então aproveitem que tem muita coisa boa para você cuidar da sua saúde, tá bom? E hoje tem segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal, tem curso agora de comunicação para os VIPs do canal, enfim. Gente, conteúdo a gente tem um monte, tá? Que esse mês de abril, como é o mês que é a abertura, dá oportunidade para quem ainda não... para quem estava esperando, tem gente que estava esperando 2 anos a gente abrir uma nova turma de formação de psicoterapeutas do Método TEM. Então, como este mês é o mês de abertura para essa nova turma, por isso que a gente está focando muito em falar do Método TEM, em divulgar e pedindo a tua ajuda para que você também divulgue. Olha só que legal a Alexandra colocou. Ó, eu vou ter o imenso privilégio de entrar na turma 3 do Método TEM. Alexandra, o privilégio vai ser nosso, viu, irmã? Pode ter certeza disso. O privilégio é nosso ter vocês com a gente. Seja bem-vindo. Muito bem. Ponto 3. Olha só, tem uma terceira coisinha aqui. São 10 pontos que nós separamos nesse bate-papo aqui, tá? A gente chegou agora no terceiro, então tem muita conversa ainda. Sentimento constante de ansiedade ou preocupação. Você se sente assim? Direto. Aqui é ansiedade disfuncional, como eu sempre falo nas lives, né? Você sente esse tipo de ansiedade? Demasiada? Vive preocupada? A mente não consegue desligar? Pois é, se você passa por isso, há grandes chances de você precisar cuidar melhor da tua saúde emocional, senão que a tua mente aí tá precisando de cuidado. Tem pessoas que passam 24 horas do seu dia preocupado com alguma coisa. E quando ela não está preocupada com alguma coisa, ela fica preocupada por não estar preocupada com alguma coisa. Verdade. Então, isso quer dizer que a sua saúde emocional não está tão legal, né? Porque a gente está falando aqui sobre essas... as pessoas identificarem a má, né? Sim. Justamente para você fazer uma autoavaliação, né? Você se autoavalia aí e vê até que ponto você precisa começar a cuidar da saúde. Por quê? Porque a saúde emocional não é tão falada, gente. Saúde física, todo mundo faz. Check-up todo ano, vai lá no médico, faz o quê? Prevenção disso, prevenção daquilo, toma um remedinho. Agora, e a saúde emocional, gente? Ninguém faz autoanálise, ninguém faz prevenção, ninguém cuida todo ano, ninguém vai lá, né, ficar fazendo um autoexame para saber se tá bem, para ir se cuidando. A pessoa só vai dar conta quando ela já tá assim, que ela já... extrapolando a curva, vamos dizer, né? E não é. Vamos aprender a cuidar da saúde, do cérebro, desse órgão lindo, assim como você cuida de todos os outros. 3 pontos nós já falamos. Ó, vou colocar aqui no chat para você que está chegando agora, que não anotou os 3 pontos, você anotar, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo, na realidade, né? Deixa eu ver aqui se vai. Vamos ver. Primeiro ponto é esse aí. O segundo ponto é este aqui. Então, se você está chegando aí agora, anote. E o terceiro ponto é este aqui, tá? Então, tá aí os 3 pontos para você anotar e fazer uma autoanálise. Quarto ponto, sentimento de vazio ou desesperança. Esse daqui pega muita gente, hein? Muita gente. De novo, vou trazer o meu exemplo pessoal. Eu já passei muito por isso. Muito. Na minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. E eu costumo dizer assim, ó. Eu não sei se você que está aqui, entrando com a gente agora, conversando, né, acompanhando aqui essas informações, vai concordar comigo ou não. Mas na minha visão pessoal, tá? Sentir esse vazio por dentro, ou essa desesperança por dentro, no meu caso, é o pior sentimento que eu já tive na vida. Nenhum outro se compara, nem o luto. Nem o luto pelo meu avô se compara, até porque o luto eu acho que trouxe de forma bem forte esse sentimento de vazio, uma coisa que juntou na outra e virou uma bola de neve. Mas é terrível. Sabe? Tô achando engraçado, porque assim, tava me lembrando aqui, que quando eu fiz 15 anos, eu comecei a sentir um vazio, um negócio assim tão ruim. E uma das coisas assim que me segurou de não fazer uma coisa pior contra mim foi eu ter conhecido a Jeová. E aí isso me segurou. E aí eu pensava o seguinte: é por causa dos 15 anos. Eu sempre ouvi dizer, todo mundo falava que 15 anos é a pior idade que existe. A famigerada idade. É a idade que... Então, aí eu comecei a pensar assim, não é normal. Isso que eu tô sentindo é normal. É a pior idade que existe. Vai passar. Quando eu tiver com 16, passa. Não passou. Quando eu tiver com 17, passa. Não passou. Não, quando eu fizer 18, que é a maioridade, todo mundo diz que quando a gente faz 18, a gente vira gente.
Então, tipo, 15 é a pior idade, 18 você vira gente. Aí chegou 18 e nada. 20 e nada. Aí quando 24 eu cansei. Falei, não tem jeito. Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, porque não vai passar. Já tô com 24 anos e nada. Ficou com esse lenga-lenga mental durante quase 10 anos, esperando passar e nada. E nada. Então, esse sentimento de vazio, só quem sente sabe, né? Como é que é. É um sinal de má, gente, qualidade. Pensa se eu já soubesse disso naquela época. Se com 15 anos eu tivesse identificado que isso era um sinal de má saúde emocional, eu teria buscado ajuda antes. Com certeza. Eu teria ficado levando aquilo, achando que não, eu preciso dar conta de outras coisas, de me apegar em outras coisas e tal, e vou, né? Quer dizer, a gente precisa diferenciar várias coisas da nossa vida, né? O físico, o emocional, espiritual. Por quê? Porque embora eles se complementem, eles são diferentes. Uma pessoa com uma saúde emocional abalada não quer dizer que ela não é uma pessoa que ela não tem fé. Não quer dizer que uma pessoa que não tem uma boa espiritualidade tem sim, muitas vezes tem sim. Inclusive, ela se preocupa mais com isso justamente para ver se consegue a melhora. Para ver se consegue a melhora. E aí cuida do físico, do espiritual. E o emocional, gente? Fica protelando o cuidado emocional por preconceito, literalmente. Começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça, né? Começa a achar que o problema emocional é porque tem algum problema com ela. Tem algum pecado escondido, falta de fé, falta de espiritualidade. Porque Jeová não ama, porque não sei o que, não tem aprovação. E aí é um tormento tão grande, uma agonia tão grande, que piora, né? Então, o que a gente precisa compreender, essa diferença já vai te aliviando. Por quê? Já vai te mostrando que nós precisamos dar atenção para isso também, né? Como saúde. É uma questão de saúde. Ou você tem ou não tem, né? Ou você tem ela equilibrada, né? Porque a saúde perfeita ninguém tem, né? Mas ou você tem ela equilibrada ou não, né? Então, não é uma questão de outras coisas. E a gente está trazendo isso aqui para você fazer essa autoanálise e começar a cuidar da sua saúde emocional. Porque as outras coisas vão se complementar e aí elas vão ajudar uma a outra, né? Porque, olha só, pensa bem. Aí a pessoa vai cuidar do seu emocional. Aí não cuida do físico, não cuida do espiritual, adianta? Resolve nada, também é uma porcaria. Entendeu? Então tem que cuidar dos três por igual, né? Dar a mesma atenção. Lógico que a espiritualidade sempre vem em primeiro lugar. Porém, se não cuidar das as outras coisas, o físico e o emocional vão puxar para baixo. Sim. E aí, por mais que você queira, você não vai conseguir chegar até onde você quer. Sim. Então já falamos de 4 dos 10 pontos que servem como indicadores. Lembra, gente? É indicador, é uma bússola só, tá? Álvaro, mas quer dizer que eu tenho que ter os 10 para procurar ajuda? Não. Se só um desses 10 pontos que a gente está falando aqui para você estiver pegando forte na tua vida, já é o suficiente. Já é um sinal de que você pode, porque é uma questão de opção, né? Uma questão de tomada de decisão pessoal. Mas que você pode buscar ajuda, tá? 5º ponto, dificuldade para tomar decisões ou se concentrar. Olha só que interessante. Muitas vezes, existem algumas questões, né? Por exemplo, pessoas que sofrem de problema de atenção, né? Déficit de atenção, por exemplo, já têm naturalmente uma dificuldade maior, seja na tomada de decisão, seja na concentração. E isso por si só já é um grande indicador de que aquela pessoa precisa de ajuda, dependendo do grau, inclusive, até de alguma intervenção medicamentosa ou algo do tipo. Agora, se você nunca se identificou antes com dificuldade de decidir as coisas na tua vida, se você sempre se via uma pessoa concentrada, quando você fazia alguma coisa ali, você se concentrava, ia tudo bem, de repente as coisas começam a mudar, em especial depois da pandemia. E você se pega com dificuldade para tomar decisão, vive indecisa, vive com medo, inclusive, de decidir certas coisas, ou de se concentrar, por exemplo, assistir uma live como essa, ou para ler um livro, para fazer qualquer coisa, a mente não dá 5 minutos, a mente começa a vaguear. Isso pode ser um sinal de que a pessoa precisa tomar cuidado, né? Cuidar da saúde. É porque a desatenção, ela, de certa forma, por conta da correria, da nossa rotina, acaba sendo relativamente normal. O que a gente está querendo dizer aqui é aquela pessoa que precisa se esforçar muito. Quando ela para se concentrar, não consegue ouvir uma reunião, não consegue ler, se concentrar numa leitura, não consegue em momento algum a mente ficar focada ou concentrada numa ideia só, entendeu? Então aí é sinal de que precisa procurar ajuda, né? Precisa procurar ajuda. E esse procurar ajuda vem de várias formas. A gente está dizendo aqui, esse procurar ajuda para manutenção da saúde emocional pode ser leitura, pode ser vídeos, pode ser, né?
Então, aí você busca a ajuda para aquele ponto específico, né? Exatamente. Pode ser um terapeuta. Agora, antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você que está ao vivo com a gente aqui, está fazendo sentido essas informações? Nós chegamos na metade dessa primeira etapa, que é falar dos 10 pontos que mostram que você pode estar com uma má saúde emocional e pode também buscar ajuda. Está fazendo sentido até agora para você? Você conseguiu anotar os 5 pontos? Diz para nós aí no chat, antes da gente continuar. Se fizer sentido para você, faz sentido você compartilhar esse bate-papo com pessoas próximas a você, que estão aí no teu contato, para também terem acesso a essas informações? Se fizer sentido, gente, compartilha. A live vai ficar salva aqui no perfil, tá? Então ajudem a gente a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, porque é com a tua ajuda só que a gente vai conseguir esse conteúdo chegar cada vez em mais pessoas. Ó, o pessoal já está comentando aqui, ó. Márcia Franciele, inclusive, colocou aqui, isso, a mente não para, não me concentro, principalmente na leitura. Aí para ela está fazendo sentido, para Lili está fazendo sentido, para Elisa Lessa também tá, Lange Araújo também tá, ou sim, certeza, e o Delita faz muito sentido, Iraildes, cheguei agora, mas estou gostando, Vanice faz muito sentido, maravilha, ótimo. Então vamos continuar aqui. 6º ponto, perda de interesse em atividades que antes eram agradáveis. E aí, já passou por isso? De repente, de uma hora para outra, aquilo que você gostava muito de fazer perdeu o sentido? Perdeu a vontade? É um sinal de alerta também. Uhum. Às vezes a pessoa gosta de, sei lá... Ela começa a sentir que nada mais faz sentido, que parece que tudo tá meio cinza, que parece que aquilo que antes ela ficava feliz já não tá mais dando aquela alegria toda, quer dizer, a pessoa começa a ficar tristinha, né? Porque a gente não tá falando aqui, gente, de transtorno, a gente tá falando aqui de saúde emocional. Exatamente. Então, pode ser uma tristeza, a pessoa pode ter até um motivo para estar desse jeito, né? Mas se você sentir, você perceber que tá perdendo interesse pelas atividades, e começa a prestar atenção, né? Dê atenção a isso. Não fique deixando para depois, para cuidar da saúde emocional, levando com a barriga até vocês não aguentarem mais. Então, começou a sentir esses sintomas? Então, busca ajuda, né? Vai pesquisar, vai ler, vai procurar alguém, vai... Nosso grande objetivo, gente, é mostrar para você que o cuidado emocional é um cuidado tão importante quanto ir num dentista, quanto ir num ortopedista, quanto ir num médico para cuidar de qualquer outra área da tua vida, do teu corpo, entendeu? Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda carregam muito preconceito da saúde, a respeito de saúde emocional, porque acham assim, eu não vou procurar terapia, porque terapia é coisa para louco, eu não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é médico de louco, eu não vou no psicólogo, porque psicólogo é médico de louco. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Cuidar do teu cérebro é tão importante quanto cuidar do teu pulmão, quando você está aí com uma crise, por exemplo, de asma, de bronquite, ou cuidar da tua circulação sanguínea, ou cuidar do teu coração. Já pensou se as pessoas tivessem, né? Tô sentindo uma dor muito forte que... não, ir no médico é coisa de louco. Não, eu não vou no médico de coração, não, você vai querer, sei lá, me matar ou arrancar meu coração. Torci aqui meu pé. Não vou no médico lá, não, no ortopedista, porque é coisa de louco. Já pensou? Não, ia ser algo, sei lá, né, totalmente fora de contexto. Então, louco, né? É quem não busca tratamento, né? Louco é quem não vai, né? Buscar atendimento e a melhora. Então, a gente quer, né, diminuir um pouco isso, esse preconceito e diminuir um pouco essa... Não sei se é falta de conhecimento que é, não vou dizer ignorância, né? Mas falta de... Acho que é cultural, talvez, entendeu? É cultural, acho que é cultural. Vamos inserir na nossa cultura, da nossa família, daqui pra frente, né? Vamos ensinar nossos filhos, nossos amigos, nossos sobrinhos, que cuidar da saúde emocional faz parte da vida. E é interessante, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe por que eu toquei no assunto cultural? Porque é interessante notar o seguinte, por exemplo, se você for na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, tá? Para eles, fazer terapia é quase que sinal de status, sabia? Para eles, fazer terapia é sinal de status. Assim, não, eu estou indo no meu terapeuta. É chique, entendeu? É chique, né? Aqui, fazer terapia é sinal de loucura. Olha só que contrassenso. Não bate bem. Melhor não dar com aquela pessoa ali, não, que ela vai no terapeuta. E isso ela é muito bizarro. Ela é muito boa da cabeça, não. Aquela pessoa ali vai no terapeuta. Isso é bizarro demais. Porque olha só, se você procurar as pessoas mais bem-sucedidas, inclusive no Brasil e no mundo, elas têm o seu terapeuta e vão semanalmente na terapia, mesmo aquelas que aparentemente são super good vibes, assim, de boa com o mundo. Por quê? Porque elas não querem adoecer emocionalmente. Você tá entendendo que a terapia não é depois... Assim, ó, a terapia não é pra você ir quando você tá arrebentado emocionalmente.
O ideal seria você ir antes de se arrebentar emocionalmente para nem chegar lá. Nem chegar lá. Mas, se chegou, aí busca ajuda mesmo, né? Mas você está entendendo que o preventivo ele é muito importante e muito mais barato, inclusive, do que o corretivo? Porque uma terapia preventiva, por exemplo, você pode fazer ela mensal, uma vez por mês no terapeuta, ou de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias. Agora, uma terapia corretiva, olha, é toda semana durante 3, 4, 5 meses ali, ó, direto. Então, o que vale mais a pena? Não é prevenir? Não é melhor prevenir? Mas, Álvaro, como é que eu vou saber o que é uma terapia? Por que você acha que nós criamos um programa Café com Terapia? O que você acha que nós estamos fazendo aqui contigo? Que aquilo aqui não é uma terapia, gente? Vocês estão participando ao vivo de uma sessão de terapia, tá certo? Que menos profunda, talvez mais suave, mais Está light. ajudando você a se conscientizar da necessidade de cuidar do seu emocional. Exatamente. Vamos ver o que estão colocando no chat aqui, ó. Já perdi algumas vontades. Ó, isso é verdade. Comentei com uma amiga semana passada sobre esse preconceito. Infelizmente, alguns não entendem e não têm empatia em relação à saúde mental. E isso é péssimo, péssimo. Digo que tratar o emocional é o principal porque fica só mal emocional, ficar mal emocional fica tudo ruim, né? A saúde física decai, tudo decai, gente. Não é só o físico, o espiritual cai, tudo cai, né? Sim, meus pais têm preconceito com respeito a psicólogo e psiquiatra. Quando eu falo com meu pai que ele está ansioso, ele não aceita bem. Pois é, gente. E infelizmente, isso é o comum. Isso é mais a regra até do que a exceção, infelizmente, né? Aqui no nosso país. Então, sexto ponto, falamos agora. Sétimo, isolamento social e dificuldade em estabelecer relacionamento saudável. E aí? Antes você conseguia se relacionar com todo mundo à tua volta, saía de casa de boa, sem problema, e agora você está mais enclausuradinha? Está mais presa dentro de casa? Não quer ver ninguém, quer falar com ninguém, não tem paciência com ninguém, não tá com vontade de ouvir o que ninguém tem para dizer, não tá com vontade nem de conversar mais. Até desistiu até de procurar alguém para conversar. É um sinal de que a saúde emocional não vai bem. Exatamente. Então busque ajuda. Só você pode tomar essa decisão por você mesmo. Ninguém mais pode. Oitavo ponto, comportamento impulsivo ou autodestrutivo. E aí? Já se pegou fazendo algo por impulsividade? Por exemplo, comer demais, compras, né? Ou dormir demais. Infelizmente tem pessoas que já entram em outras questões, como bebida, por exemplo, né? Às vezes a pessoa, ela já é fumante, mas é um fumante num grau mais leve, começa a aumentar ainda mais. E às vezes não é você, mas é um parente próximo, é alguém que você ama, que você respeita, que você admira, que começou devagarzinho a apresentar esse comportamento mais impulsivo e até compulsivo e autodestrutivo. Consegue enxergar alguém próximo a você assim? Consegue se perceber sendo mais impulsiva, talvez na hora de falar com alguém, de expor suas ideias, ou compulsiva na hora de fazer algo? Começou a perceber que você está tendo algumas posturas, alguns costumes autodestrutivos? Esse também é um sinal de alerta. Uhum. Eu achei interessante que uma pessoa comentou ali, Álvaro, ó, que conhece famílias que, que vão ao médico, né? Estão doentes, vão ao médico e o médico não descobre nada. Né? Quer dizer, o estado da pessoa é emocional. Quer dizer, busca o médico para tratar o físico de um problema emocional, mas na hora de buscar tratamento emocional, a pessoa não quer, né? Por quê? Exatamente. Porque tem medo, tem preconceito, o que os outros vão falar, vão dizer que eu sou louco, né? Lili, você estava de manhã na live que eu fiz do Mudança de Hábitos de hoje? Lá, inclusive, eu falei exatamente sobre essa questão de como a mente adoecida afeta a saúde física, promovendo doença, causando doença. E doenças impossíveis de você fugir delas. Casa muito bem com esse comentário que você fez aqui, ó. E se você não assistiu Mudança de Hábitos de hoje, dá uma olhada aqui no meu perfil, tem aqui a live, tá? Todas as lives ficam salvas aqui no perfil para poder ter aí você ter como fonte de pesquisa Posso falar depois. uma coisa aqui, Deve, pessoal? deve. No mesmo lugar onde uma pessoa sente a emoção, determinadas emoções, é o mesmo lugar onde o cérebro trabalha uma parte do corpo. Entendeu por que afeta? Uhum. Então, por exemplo, lá onde o seu cérebro, né, identifica e trabalha as questões do fígado, digestão, fígado, rim, tá. É o mesmo lugar do cérebro onde você sente determinadas emoções. Se aquela emoção tá muito forte, determinada emoção tá em desequilíbrio,
O desequilíbrio vai estar na mesma parte do cérebro que cuida daquele determinado Aquele órgão. órgão específico. E o que vai acontecer? Vai afetar aquele órgão. Então, por exemplo, o que muitas pessoas já sabem, né? A raiva afeta o fígado. Raiva contida. E vice-versa. Problemas no fígado afetam a emoção da raiva. Então, quer dizer, é interligado o nosso corpo. O nosso cérebro comanda todo o corpo. Se ele comanda o corpo, ele tem ligações com o físico. Por isso que a gente sente fisicamente uma dor emocional. Exatamente. Ó, não é o tema desse nosso bate-papo de hoje, mas eu não consigo ver um comentário como esse, por exemplo, ficar quieto. A Paula Martins colocou assim, ó, tenho dor nos rins há anos, não aguento mais tomar antibiótico. Paula, eu vou te fazer só uma colocação simples. Não vou nem fazer uma pergunta, eu vou afirmar aqui. Tenho certeza absoluta que você passa por vários desafios na tua vida, como se você encarasse esses desafios como pedras no seu caminho. Toda vez que nós encaramos coisas que nos acontecem como literalmente pedras em nosso caminho, e determinadas pedras são tão grandes que a gente acha que não consegue sobrepô-las, né? Não consegue contornar, vê que não tem saída, toda vez que a gente passa por situações onde nós nos sentimos sem saída, toda vez que nós passamos por situações que nos desconfortam muito, que nós encaramos realmente como coisas que estão nos impedindo de crescer, de dar um passo adiante, que estão ali nos atrapalhando demais, como se fossem pedras mesmo, nos impedindo de seguir adiante, ou nos impedindo de caminhar da maneira como nós gostaríamos, a gente acaba desenvolvendo problema renal. Em especial quando nós não conseguimos digerir isso. Lembrando que o rim é um órgão filtrante, excretor. Tudo aquilo que você não consegue filtrar emocionalmente e jogar para fora, você engole. E aí, dependendo da situação, dependendo do desafio, dependendo de que disparador emocional isso vai trazer para dentro da tua mente, do teu corpo, um órgão específico vai sofrer. Eu falo muito isso na análise psicossomática clínica. Logo eu vou trazer a semana psicossomática e a gente vai conversar mais a respeito. Mas eu quero só saber de você o seguinte. E aí, tem sentido isso que eu falei? A Lili, antes da gente falar o ponto 8 aqui, ó, vou ver e essas pessoas estão adoecendo. As outras, e um deles tomou um medicamento que deu parada cardíaca ao ponto de usar desfibrilador. Pois é. É o que eu sempre digo. A pessoa prefere muitas vezes entrar no medicamento, um medicamento mal diagnosticado, mal dado, né? Me fugiu agora a palavra, mal receitado, quase morre, mas ainda assim prefere mais tomar remédio do que cuidado emocional. Tamanho é muitas vezes o preconceito. Infelizmente isso acontece e acontece muito. É uma pena. As pessoas também não entendem essa correlação. Então, parte é falta de conhecimento, outras é o preconceito, outras é porque o que os outros vão dizer ou vão falar. A pessoa em si não tem preconceito, mas e os outros? Os outros têm. Aí, por conta disso, ela também tem. Quer dizer, então, são esses fatores que impedem as pessoas, né? Mas se você tá aqui, porque você está procurando cuidar do seu emocional. Então, vamos lá, vamos dar atenção. Vocês estão vendo o que a Paula Martins falou? Nossa, falou tudo. Gente, psicossomática, ela é inegável. Ela é um tiro de sniper. Paula, se eu não estou enganado, no canal do YouTube tem uma live que eu falei sobre os rins. Se eu não estou enganado, não. Eu não estou enganado, tem lá, tá? Eu só não sei se ela está liberada para o público ou se é para os VIPs. Mas nessa live eu falei muita coisa sobre saúde renal. Eu faço ali um mapa geral sobre a questão dos rins, inclusive de algumas dicas do que você pode fazer para melhorar a tua saúde renal, tá? Isso é muito importante. Exatamente, a Lopes, né? Lopes Eusiane disse que as publicações nossas têm abordado a importância da saúde emocional. Então, para que a gente continuar com preconceito? Me diz. Exatamente. Né? Se a gente está recebendo orientação para isso. Nas nossas publicações estão vindo, olha, saúde mental, tem que dar atenção, né? Uhum. Então, por que a gente ainda tem preconceito? Por que a gente ainda está com essas questões ainda, esses embates de cuidar da saúde emocional? Porque mesmo assim as pessoas ainda falam, tudo bem, tem que dar atenção para a saúde emocional para quem é louco, né? Para quem precisa. Quer dizer, as pessoas ainda encaram. Então, para a gente começar a quebrar isso, a gente precisa se cuidar e não permitir que outros impeçam a gente de se cuidar. Cuidar dos nossos familiares, aqueles que a gente tem ali aos nossos cuidados. E assim, as pessoas vão percebendo e isso vai, pelo nosso exemplo, ajudando outros. Porque muitas vezes debater não resolve, não ajuda em nada. Exatamente. Próximo, ponto 9, ó. Alteração no sono e na alimentação. Você percebeu que seu sono ficou ruim? Aumentou o nível de falta de sono? Está começando a perceber uma leve insônia tomar conta de você?
começou a perder o apetite, começou a precisar, sei lá, comer mais coisas que geram hormônios do prazer, como chocolate, por exemplo, tá prestando atenção que alguma coisa está mudando no teu ritmo de vida, tanto alimentar quanto de sono, qualidade de sono, esse é um grande sinal de alerta de que o teu emocional pode estar precisando de cuidado, de ajuda, tá? Incrível, né? Próximo ponto e último agora, ó. 10. Autoestima baixa e sentimentos frequentes de inadequação. Só aqui dava uma live. Exatamente. Só aqui dava talvez um café com terapia só falando sobre esse tema aqui, só sobre esse ponto 10. Tem muitas pessoas lutando contra a autoestima baixa e muitas vezes a pessoa fica só focada nisso e não entende que tem todo um contexto para ela ter chegado ali, né? Então, para a gente combater a baixa autoestima, é necessário combater várias outras coisas, como crenças e coisas mais profundas que nós passamos, para conseguir isso, né? Então, se você está percebendo aí que sua autoestima está baixando, você está começando a se sentir inadequado, inadequado quando a gente quer dizer assim, uma pessoa que já começa a sentir que já não está dando mais para as coisas, que já não está dando mais conta disso e daquilo, né? Comece, então, a buscar ajuda, mas interessante, né? Buscar a forma correta de cuidar da sua saúde emocional, né? Não se focando em uma coisa só, é muito mais abrangente. Né? Exato. Ou aquarelas. Olha só o que foi colocado aqui, ó. Eu tenho baixa autoestima, não sinto que tenho valor. Vamos começar a mudar o diálogo interno? Vamos começar a mudar aqui, na prática, a maneira como nós conversamos conosco? Presta atenção no que o tio Álvaro vai falar para você agora. Tudo aquilo que você tem é de posse tua. Se eu tenho, é meu. Se é meu, é de minha propriedade. Se é de minha propriedade, eu tenho direito sobre a posse desta. Então eu não tenho por que dar isso para outra pessoa jogar fora. Faz sentido? Eu estou dizendo para você até agora? Então presta atenção. Quando você que está assistindo essa live, tá? For falar a respeito de algo ruim que está afetando a tua vida, substitua a palavra tenho por sofro. Porque tudo aquilo que causa sofrimento faz com que a mente traga um sentido de repulsa, de ficar longe daquele sofrimento. É um dos fatores primordiais da mente, a questão da fuga, ataque, paralisia ou fuga. Ou você ataca quem te agride, ou você paralisa diante de uma agressão, ou você foge dela. Tudo aquilo que causa dor e sofrimento faz com que naturalmente nós queiramos fugir, cair fora. Em contrapartida, tudo aquilo que é de nossa posse faz com que a gente se aproxime cada vez mais. Se é meu, então eu vou lá pegar aquilo para mim, de volta. Então, daqui para frente, aprendam a utilizar as palavras da forma correta. Tudo aquilo que for coisa ruim que está afetando a tua vida, fala, eu sofro. Eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão, eu sofro de baixa autoestima, eu não me sinto valorizado por enquanto ou neste momento. Né? Que daí você também inclui uma questão temporal ali, limítrofe temporal. E tudo aquilo que for bom, aí usa a palavra eu tenho. Eu tenho muita alegria de viver, eu tenho muitos bons amigos, eu tenho muita vontade de ver o paraíso, por exemplo, eu tenho muita vontade, entendeu? Eu tenho uma alegria de viver muito grande, eu tenho uma família linda, eu tenho... Aí sim utiliza a palavra eu tenho, mas tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que não prestar na tua vida, usa a palavra sofrer, porque daí você mostra pra tua mente que aquilo tá te causando incômodo, e a tua mente vai começar a te ajudar a trabalhar para eliminar aquilo da tua vida. Porque tudo que a nossa mente acredita, ela trabalha para que aquilo se torne uma verdade. Olha só que interessante. Se você acredita que tem uma coisa, o seu cérebro vai trabalhar para aquilo acontecer. E a gente não quer isso. A gente quer que o nosso cérebro trabalhe para coisas boas, não para coisas ruins. Então, a gente precisa mudar as nossas crenças, a forma com que a gente acredita. Né? Porque uma coisa é certa. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Nós somos amados. Nós somos queridos, ou seja, temos valor. E temos amparo. Não somos sozinhos. Certo? Por que é que em determinados momentos da nossa vida, ou alguém a vida inteira sente que não é amado, que não tem valor, ou que não tem amparo, é sozinho? Porque a pessoa acreditou no quê? Numa mentira. Numa mentira. Um dia contaram essa mentira para você. Um dia fizeram você acreditar que você não era valorizado, ou amado, ou amparado. Mas a verdade é outra. Então, o que a gente precisa mostrar para o nosso cérebro?
que isso é uma mentira. E que nós vamos começar a acreditar agora em quê? Numa verdade. E aí o nosso cérebro começa a trabalhar para uma pessoa amada, valorizada, amparada, e aí as nossas ações, as nossas atitudes vão condizer com aquilo, com aquele bem-estar, certo? Então, essa troca, ela é essencial de diálogo interno para a gente ter saúde emocional. Exatamente. E aí, tá fazendo sentido esse bate-papo para você? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Além de estar fazendo sentido, comenta aqui, por favor, no chat, tá? Todos que puderem comentar, comentem pra gente se tá fazendo sentido. Se você tá saindo dessa live, que a gente já tá terminando, tá? Se você tá saindo dessa live, desse café com terapia de hoje, melhor do que você entrou. Se essas dicas que nós demos aqui ajudaram você, se essas dicas foram de ajuda, para que você possa fazer uma autoanálise e entender o quão é importante buscar ajuda emocional, quanto é importante se cuidar. Fez sentido quando eu falei do diálogo, de falar consigo mesma de forma mais funcional, mais saudável? Fez sentido quando eu falei a questão da posse, de tudo aquilo que eu tenho, ser meu, ser de posse minha? Coloca para nós aqui, por favor, se fez sentido, ou se está fazendo sentido tudo aquilo que a gente está trazendo de conhecimento para você. Perguntaram se essa live vai ficar gravada. Gente, todas as lives que eu faço aqui no perfil, eu procuro deixar gravado, tá? Tanto o Café com Terapia, quanto o Mudança de Hábitos, quanto Reflexões. Está vindo mais um outro projeto que eu vou trazer aqui. Todos esses projetos, todas essas lives, tudo aquilo que for live vai sempre ficar ao vivo, salvo aqui, vai ficar salvo aqui, né, no perfil, com uma capa, com um tema bonitinho, para que você possa achar rápido, tá bom? E depois vai ter também destaques, conforme a gente for fazendo essas lives, eu vou construindo os destaques direitinho para você, tá certo? Bom, para finalizar, a gente falou tanto de saúde emocional, e já chegamos em quase 1 hora, passou rápido o tempo, né? O que significa, afinal de contas, saúde emocional? Vamos lá, você que manja demais dessa questão. Diga de uma vez só para as pessoas. Olha só, a gente separou, nós produzimos um texto aqui, eu quero ler esse texto na íntegra para você, porque vale a pena. Olha o que diz aqui. Ter saúde emocional significa ter a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável e equilibrada, reconhecendo e expressando, presta atenção nas palavras usadas aqui no parágrafo, reconhecendo e expressando sentimentos de maneira adequada, lidando com o estresse de forma eficaz e mantendo relacionamentos positivos com outras pessoas. Isso é saúde emocional. Aí a gente completa. Uma pessoa com boa saúde emocional é capaz de gerenciar suas emoções de forma apropriada, não deixa que as emoções negativas tomem conta de sua vida e tem resiliência para enfrentar os desafios da vida. Que é a saúde emocional e como que uma pessoa com boa saúde emocional se comporta. Próximo Café com Terapia, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os sinais de uma boa saúde emocional. Esse daqui a gente falou quais são os sinais de uma má saúde emocional. Próximo Café com Terapia, que vai ser em algum momento no período da tarde, por aí, tá? Não tem data muito pré-definida o Café com Terapia, mas o próximo Café com Terapia já vai ser esse tema. Vai ser o contrário deste aqui. Quais são os sinais de uma pessoa com boa saúde emocional? Porque uma pessoa, para ter uma boa qualidade de vida, precisa ter uma boa saúde emocional também. Exatamente. Vamos ler os últimos comentários para encerrar. Ó, disseram aqui que fez muito sentido, né? Deixa eu ver aqui, ó. Muito obrigado, fez todo sentido. Meu Deus, cheguei agora e já escutei tudo que eu estava precisando escutar. Que bom. Ficamos felizes. Convicta e determinada do que antes, mais convicta e determinada do que antes, a Amanda colocou, muito legal. Sempre saio muito melhor quando eu acompanho vocês, que bom. Seuziane, a gente fica muito feliz. Excelente essa live, obrigado por vocês sempre ajudarem. Terapia nunca é demais, verdade. Ó, o Paul colocou, vou mudar minha forma de falar comigo mesma. Isso aí. Deve ser Paula, né? Paul.aquarela, deve ser Paula Aquarelas. Muito bem, olha, parabéns, Paula. Mude mesmo, começa hoje já, tá? Cuidar do tua diálogo interno, tá? Aí a Amanda colocou, vocês dois são a mesa farta de nossas vidas, percebi isso a cada dia. Que honra, a gente agradece demais, viu, Amanda? De verdade. A mudança de diálogo interno foi uma das primeiras mudanças que fiz e o resultado foi quase que imediato. Minha vida começou a mudar a partir daí. O Delita Costa, que é psicoterapeuta do TEM, tá? Profissional, maravilhosa. Quem precisar de ajuda emocional pode mandar um DM aí, um direct para ela, tá? A Vanice, essas últimas semanas acompanhando as lives, como me ajudou? E era o que eu precisava ouvir. Que bom, a gente fica feliz. A Vanessa colocou, gostaria que a Mari falasse de novo sobre tudo que o cérebro acredita e ele trabalha para isso.
Vamos trazer mais Essa live informações tá a respeito gravada. disso. Essa live está gravada, pode Vê de novo. assistir ela de novo, tá? E a Nelly colocou que gostou muito, adorou e compartilhou. Maravilha. Gente, um abraço grande para todos vocês. Que bom que vocês estão gostando desse momento aqui do Café com Terapia. A gente não sabia até que ponto ia dar certo esse projeto, mas pelo visto tá sendo de proveito. Então agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. E até amanhã de manhã com mudança de hábitos, certo? E em algum momento o próximo Café com Terapia do período da tarde. Até mais, gente. Se cuidem. Tchau, até. Tchau.